Mas veja, que safadeza. O governo está dizendo que depois que o metrô for privatizado, vai colocar 3 bilhões do BNDES no metrô privado. E menino, vem cá, por que não pega esses 3 bilhões e coloca agora no metrô? Para recuperar o metrô, para requalificar, para fazer mais concursos metroviários e metroviários. Fala pessoal, meu nome é Luan Gomes, sou economista, mestre em economia. Hoje eu vi comentar uma fala do Jones Manuel sobre a PPP que está sendo feito no metrô de Recife, né? Como você viu aí no vídeo de início, ele disse que por que o Lula não pega esse dinheiro que o BNDES vai emprestar para fazer o metrô de Recife e usa diretamente, né, no metrô. Aí eu já adianto para vocês, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ou ele tá mentindo, né, tá manipulando a audiência, ou ele não faz ideia de como funciona o BNDES. Então, pessoal, é importante que fique claro que o BNDES não é um cofre do governo. O presidente, ele não pode abrir como se fosse um cofrinho, eu vou aqui tirar 3 bilhões e vou botar no metrô de Recife, por exemplo, como o Jones propôs. O BNDES é um banco de desenvolvimento, é um banco público, um banco de fomento. Ou seja, ele é um banco que funciona para captar recursos, ele empresta para que se façam projetos, ele cobra juros, como qualquer outro banco. Ele empresta e espera que se devolva. Ele não está botando diretamente. O Jones confunde o caixa do banco do BNDES com o caixa do governo, o caixa que o governo está disponível para usar, que é o do Tesouro. Então, nesse caso que o Jones fala, quando o BNDES ele financia uma obra dessa, já está dizendo o nome, financiamento. Ele não está dando dinheiro, não é um presente, é um empréstimo. O BNDES faz isso como qualquer outro banco faz, só que o banco do BNDES, como eu já falei, é um banco de fomento. Ele financia empresa, ele financia uma empresa que ganhou licitação, e essa empresa ela pega o empréstimo, ele faz a obra, mas ela tem que devolver o dinheiro com os juros. Não é de graça, não é um presente. Não é assim, como eu já falei, como se fosse um cofre à disposição do governo Lula. É um financiamento, não é um gasto, tá? Aí tem que ficar claro o seguinte, a diferença entre gasto público e financiamento. Se o governo fosse botar dinheiro direto no metrô, como sugere o Jones, ela não seria via BNDES. Ele teria que usar o orçamento da União para isso, né? Aí ele teria que usar recursos provenientes do orçamento. Isso é aprovado pela LOA. Não é como se você pudesse, quero fazer agora, e você tem à disposição o BNDES como um cofre, vai lá e pega. Não é assim. São caixas diferentes, como eu falei. Uma é a caixa do tesouro, que aí é o orçamento que o governo Lula tem disponível. E o outro é o BNDES, que tem os recursos próprios dele para ser usado para empréstimos e para financiamentos. A partir do momento que o governo Lula decide investir diretamente no metrô ou em qualquer obra, aí teria que passar pelo filtro das regras do arcabouço fiscal que está vigente hoje, pelo orçamento público, e tudo isso pesa no caixa e isso tem que ser falado, descrito na LOA. Já a PPP funciona de forma diferente. A PPP, que não é uma privatização, né, parceria público-privado, o governo, o governo ele entra com o empréstimo, que é do BNDES. Repito, não é dado. Às vezes o Jones e outras pessoas eles falam como se o governo estivesse dando, tanto que no vídeo o Jones fala sobre tá dando dinheiro público, tá botando dinheiro público nisso, mas não, ele repito, não está sendo dado, ele retorna. Ele retorna e o governo ele não perde com isso, nem o BNDES. A taxa de inadimplência é tão pequena que é quase zero, como vocês estão vendo aí na tela. Ou seja, nesse sentido de PPP, como o governo ele tem restrições orçamentárias, aí que vai além do arcabouço fiscal. Porque veja só, não é como se não tivesse arcabouço fiscal, então o governo podia meter o pau na máquina e imprimir dinheiro. Não é assim também, existem leis, como eu já falei. Se o cara fala, vou botar isso aqui para construir esse ano, você tem que botar na LOA, que é a lei orçamentária anual. E se você coloca na LOA,
você ainda tem que dizer qual a fonte desse recurso. De onde que ele vem? Ele vai vir da arrecadação, ele vai vir disso, vai vir daquilo. Não é só dizer eu vou fazer, não é tão fácil como o Jones Manuel e outras pessoas fazem parecer. Porque sempre tem esse discurso de que o governo Lula não faz porque não quer, o Lula não faz porque não quer. Ainda assim, existe um orçamento e eu não estou dizendo que o governo, que dinheiro não existe, não é isso. É porque dentro da Constituição, dentro da legislação orçamentária, se tem que manter o respeito do rito processual. Se tem o plano plurianual, que você faz o planejamento dos 4 anos de governo. Cada ano se faz uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o guia de tudo que vai ser feito na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, tudo tem que passar por um rito. E outra, não é só fazer, dizer, vou gastar esse dinheiro e pronto. Não. Quando você disser isso e falar a fonte, você tem que passar pelo Congresso e o Congresso vai ter que aprovar. Então, nem tudo que o governo quiser fazer, o Congresso aprovaria. O Congresso aprovaria. Então, quando o Jones fala, até nesse vídeo ele fala que aí tem que fazer metrô de Pernambuco até sei lá onde, esse dinheiro teria que ser aprovado, esse recurso. E vocês acham que tudo que o presidente quer é aprovado no orçamento? Não. Muitas coisas passam por ajustes. Então o governo ele não vai botar uma coisa que primeiro ele não tem como declarar a fonte de onde vai vir o recurso, e segundo que coisas que ele vai botar que ele sabe que o Congresso não vai aprovar, não tem para que ter um desgaste desse. Ou seja, é aquela conversa de sempre. PPP é o ideal? Cara, não é o ideal não. O ideal seria um gasto direto, obviamente. Só que, como eu já falei, existem as leis orçamentárias. Se você descumpre, você pode cometer crime de responsabilidade fiscal. E aí você vai ser punido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, famosa LRF. E você enfrenta as consequências do impeachment. Então, quando o Jones fala é só fazer, não, não é só fazer, porque o mundo não é mágico desse jeito. Seria legal se fosse só fazer. Ou seja, quando o governo da Raquel Lira ela faz uma PPP e pega dinheiro emprestado, e a empresa, né, não é a Raquel Lira especificamente, e a empresa ganhadora da licitação, ela faz um financiamento com o BNDES, o governo ele não vai gastar dinheiro com isso. Ele vai emprestar, e não o governo propriamente dito. O banco vai emprestar o dinheiro. Aí o que acontece? O que é que você acha melhor, você que está me assistindo? Você acha melhor que a obra fique parada, porque o governo não tem como fazer isso, não porque não tem dinheiro, mas porque a lei não permite que ele o faça? Ou você acha melhor que o governo, por meio do BNDES, as possibilidades legais que isso permite, que o BNDES financie a obra, retorne depois para ele, o bem não é do setor privado, ele fica com a gestão daquele bem por um determinado prazo definido por contrato, e depois esse bem volta para o governo, ou se o governo quiser estender a PPP, ele estende, né? Repito, é o ideal? Não, mas é o que tem para hoje. A gente pode e deve fazer PPPs. PPP se faz até em país socialista. Na China tem inúmeras PPPs. E não é por causa disso que a China é neoliberal, entende? A gente tem que ter a noção da diferença do que é uma PPP e uma privatização. Até brinco com isso, né? De que o sonho da minha vida é passar ir para um concurso público aonde a galera que vai me enfrentar vai ser esse pessoal, como o Jones Manuel, que diz que PPP é privatização. Porque aí marca tudo errado, eu consigo passar no concurso em primeiro lugar. Não vou nem ter medo se os concorrentes forem esses, né? Mas, infelizmente, tal como o governo, o mundo não é esse mar de rosas. Aí eu tenho que meter o pau para estudar, senão não vai rolar, não. Aí é isso. O Estado acaba diluindo esse custo para atrair capital privado para investir. É outra lógica, né? Não é a mesma lógica da privatização. Aí o que acontece? Na minha opinião, o Jones não sabe do que está falando. Mas sei lá, pode ter sido má fé. Ou ele interpretou errado. Porque assim, quando a gente entra nas fontes do BNDES, uma delas é o Tesouro,
que é uma das menores fontes, inclusive, né? Tá aí aparecendo para vocês. Só que aí tem uma diferença, pessoal. Quando o governo ele coloca o dinheiro via tesouro no BNDES, esse recurso ele deixa de ser orçamento público e ele vira capital do banco. Você entende a diferença? Não é a mesma coisa. Não é como se, porque você é uma das fontes de financiamento, você tem o direito de ir lá e pegar de volta. Não é assim que funciona. Repito, Banco de Desenvolvimento, né, o BNDES, ele é um banco de fomento. Ele empresta para se fazer o empreendimento lá, seja PPP, seja o que for. Até empresa pública faz isso. Petrobras fez isso a vida toda, né? E outras empresas públicas. Então o BNDES não pode simplesmente repassar como se isso fizesse parte do governo, porque não faz mais, né? Ele saiu do orçamento e virou caixa para o banco, né? Ele vira o capital do banco. E o banco ele só pode emprestar. Isso tem diretrizes, tem leis que dizem isso. Eu estou tirando da cabeça. Ou seja, resumindo, o que o Jones Manuel falou não tem pé nem cabeça, não se sustenta na realidade. E ele pode falar isso 1000 vezes que não vai ser verdade. Mesma forma que PPP é privatização, que não é privatização. Pode não ser o ideal, como eu já falei, não é. O ideal seria a gente fazer investimento direto, mas nem sempre é possível. E não confunda, gente, não confunda. Quando se faz algo direto, é por orçamento público. E quando se faz uma PPP, é pelo BNDES que empresta o dinheiro, esse dinheiro volta. Repito, o Jones fala como se o dinheiro estivesse sendo dado. O governo está dando dinheiro público para a empresa privada. Não é isso, cara. É um empréstimo, o BNDES lucra. Vou até botar aí o lucro do primeiro semestre, na verdade, que fala que o BNDES é o segundo banco mais lucrativo do ano, né? Ou seja, é um banco como qualquer outro, só que com propósitos distintos, né? Ele não é um banco que visa o lucro por si só, tanto que ele oferece juros atrativos para que empresários consigam prosperar nos seus empreendimentos, né? Conclusão do vídeo. Aí vocês que decidem. O Jones Manuel, ou ele fez de má fé para jogar pra galera, ou ele não sabe do que tá falando, ou ele confundiu essa questão do tesouro ser uma das fontes, mesmo que mínima. Aí ele achou que porque o tesouro estava lá nas fontes de recurso, que o governo tinha o direito de pegar o valor lá como se fosse um cofrinho particular do Lula, né? Aí você aí que vai dizer no chat se você acha que o Jones fez isso de má fé, se é falta de conhecimento, ou se ele confundiu o caixa do tesouro com o caixa do banco. E aí, o que é que você me diz? Curta esse vídeo também, envie para o seu amigo, se inscreva, faça esse canal crescer. Eu vou aqui continuar postando sempre que eu puder, eu vou tentar produzir mais e mais vídeos para vocês acompanharem aqui, beleza? Valeu, pessoal!